Mais um Natcast no ar, e para você que já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha com as amigas, com os amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no Natcast oficial. E hoje vamos estar falando sobre autenticação, sobre moda, sobre autoimagem. E para estar falando comigo, você já deve ter se perguntado em casa, será que eu estou me vestindo de acordo ou com a minha personalidade, ou com o meu estilo, ou também com o meu emprego? Eu trabalho nisso. Será que é assim ou não é? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto comigo, ela que é consultora, que é a Lívia, consultora de autoimagem, mentora, né, Lívia, de Sim. autoconhecimento. Lívia, gratidão por estar aqui no Natcast, por trazer esse assunto, né, nunca Necessário, né, abordado Nath? ainda no Natcast, e hoje estamos aí falando de autoimagem. Lívia, gratidão. Falei alguma coisa que você não é? Falou tudo. Falei tudo. Vamos falar sobre autoimagem, autenticidade, sobre imagem, sobre estilo. Então, gente, segura, porque o negócio vai ser bom. Olha, gente, hoje você ficava aí e assiste até o final, porque vai ter várias dicas. A Lívia vai contar um pouquinho da história dela, vai falar sobre a questão da diferença entre imagem e a autoimagem também, porque confunde aí e fala assim, não é a mesma coisa? Não é, já fiquei sabendo aqui nos bastidores que não é a mesma coisa. Lívia, conta um pouquinho, né, pra gente, pro pessoal de casa, da sua história, o porquê que você começou a trabalhar aí com autoimagem. Vamos lá. Bom, sou a Lívia Jacinto, eu costumo me apresentar como uma mulher extremamente positiva, otimista, que ama a gente. Eu adoro vestir as pessoas, eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas. E eu gosto de me autodescrever assim, porque é muito desafiador quando a gente pergunta para as pessoas quem é você, que é o ponto de partida, as pessoas não sabem responder. Bom, a Lívia também, ela é filha do seu Ciro. Seu Ciro é um funcionário da Vale, lá do Espírito Santo, sou capixaba. Olha que Espírito legal. Santo. E da dona Selma, funcionária pública. Estado. Então, eu brinco que desde pequenininha eu já tenho dois possíveis caminhos, ou multinacional ou servidora pública. Fui pelo caminho do meu pai, então eu sou estatística de formação, não é normal, eu sei. E já entrei no corporativo já desde a época que eu era estagiária, então tive 18 anos de trajetória no corporativo. Sempre trabalhei muito a parte de analítica. E aí, ao longo aí desses 18 anos, muitos desafios com relação à minha própria autoimagem. A gente vai falar um pouquinho depois sobre autoimagem. Mas era muito... em alguns momentos eu não conseguia mais me ver ali naquele lugar. Continuei. E foram 18 anos de bastante aprendizado. Quando eu cheguei mais ou menos ali em 2015, eu falei, caramba... tem alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida. Sim. Mas, sabe aquela história da zona de conforto? Sim. Era confortável. E aí eu fui ficando. Quando chegou em 2017, eu casei. E aí eu brinco que eu casei ele já com quase 40. E com quase 40, na minha vidinha perfeita que eu imaginava, eu já teria 2 filhos, já seria casada há muito tempo, mas estava me casando ali naquela época. E um ano depois, mais ou menos, eu engravidei, então já estava literalmente para fazer 40 anos e perdi o bebê. Nessa que eu perdi o bebê, foi um momento que eu comecei a falar, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque a minha vidinha perfeita que eu tinha traçado há 20 anos não estava saindo exatamente no script de... ir para uma boa empresa, fui dei cheque. Depois você vai comprar sua casa, vai casar, vai comprar seu carro. Fui dando cheque e falei, caramba, mas e a Lívia? E nesse momento que acontece esse desafio do aborto, né, na minha vida, foi o momento que eu virei uma chave. Falei, tá, ok, mas eu vou mudar e fazer o quê? Porque parece que quando a gente faz uma coisa na vida, parece que a gente só sabe fazer aquilo. E aí foi um desafio para mim. Um pouco depois eu e meu marido, e aí eu já comecei essa jornada de entender melhor sobre a Lívia. Porque não é que eu não gostasse do que eu fizesse, mas sabe quando você começa a acordar, você já deve ter escutado as pessoas falando, tipo, que saco que eu tenho que trabalhar? Eu estava nessa fase. Então, ganhava muito bem, trabalhava numa empresa incrível, tinha muita qualidade de vida, só que faltava alguma coisa. E era eu. E aí eu fui e começamos a fazer um curso de educação financeira, eu já ali com aquele desconforto. E nesse curso, o professor falava muito sobre
mentalidade. E aí ele começou a ressignificar várias crenças que eu tinha. Uma, por exemplo, de que eu precisava continuar ali naquela trajetória do corporativo, como se eu não pudesse fazer uma coisa que eu, de fato, me sentisse... sabe aquele senso de quando você fala, eu sou uma pessoa realizada? Sim. Eu não tinha esse senso. E aí foi um momento que eu falei, caramba, então eu preciso entender o que é isso. Falei com meu marido, na primeira semana eu falei, eu não sei você, mas eu vou fazer uma transição de carreira. E aí a pergunta é, como eu já falei, para qual carreira? E aí foi o meu momento de parar, olhar para dentro e me reconectar com a Lívia. A Lívia, aquela que eu falei lá do começo, positiva, otimista, que ama a gente, que ama vestir as pessoas. E fui entendendo que muitos dos meus talentos, que eram coisas que eu fazia de forma muito natural, conversei com muitos amigos, todos me dando ali aquele feedback. E você é aquela pessoa que, cara, você chega, você bota todo mundo para cima. Eu comecei a perceber coisas que eu fazia de uma forma muito natural, mas não eu poderia... Ele falou uma frase, esse professor, ele falou, eu entendi que eu podia ganhar dinheiro, fazer dinheiro fazendo uma coisa que eu gostasse de fazer, com prazer. E eu falei, gente, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer. E fui me conhecendo de novo. Conversava com as minhas amigas, lembrei que eu ia passar um final de semana na casa da Nath, todo mundo ia de mochilinha, porque era só 2 dias, eu levava acessório, eu levava roupa, eu vestia todo mundo. Era igual eu. E aí eu amava fazer isso. Eu falei, gente, mas eu não faço mais nada disso, sabe? Sim. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer essa transição. Comecei a estudar autoconhecimento primeiro, focado em mim. Por isso que o ponto de partida, que a gente vai falar um pouco mais, é autoimagem. Porque eu fui entendendo que eu não conseguia me ver... Então, dentro da empresa, por exemplo, você me perguntasse, Lívia, como você se vê daqui a 2, 5 anos? Eu sempre me via no mesmo lugar. Então, eu não tinha essa projeção de quem que era a Lívia que eu queria me tornar. Caramba. Era bem desafiador. E aí eu falei, poxa, eu não tinha muita perspectiva, né? E aí eu fui entendendo, comecei a estudar, comecei a falar, poxa, eu posso. Porque é muito aquela coisa você tem que ter aquela realização profissional também. Isso porque a gente faz muitas coisas para se sentir... A imagem está muito relacionada a pertencimento. Então, quando eu entendo isso e falo, poxa, eu posso pertencer, mas não necessariamente a esse grupo ou a essa empresa. E aí eu falo, poxa, como é que eu vou fazer isso de uma forma que as pessoas entendam quem eu sou? Porque nem eu estava entendendo mais. Enfim, segui, comecei a estudar, comecei a entender que eu poderia ir por um outro caminho, e aí eu conheci a consultoria de imagem, mas era uma consultoria de imagem que vinha com alguns padrões que eu não sigo, então já quero até falar, mas é isso. Eu fui entendendo a técnica, eu fui estudando, e eu fui fazendo realmente, criando o meu método, o meu jeito de fazer. Jeito Lívia. Jeito Lívia de fazer. Por quê? Porque eu acredito que, antes de eu falar ou fazer qualquer coisa para a Nath, eu preciso saber sobre mim. Eu não consigo ajudar o outro se eu não sou uma pessoa bem resolvida comigo. E aí eu falava, como é que eu vou vestir uma pessoa também se aquela pessoa, de repente, nem ela se conhece? E aí eu fui entendendo, eu fui criando, eu fui estruturando. Finalmente fiz a minha transição em 2020. E essa é a Lívia, que percorreu tudo isso. Eu falo, gente, toda a minha jornada, ela foi incrível, porque me trouxe até aqui. Sim. E todas as experiências que eu tive foram necessárias para eu chegar aqui e hoje transbordar isso. Para mim, hoje, o que eu faço, essa minha grande missão, eu entendi. A minha grande missão é esse despertar, inspirar as pessoas a ser quem elas são de verdade. Eu faço isso através do vestir, mas fazendo a pessoa ter esse olhar sobre ela. Por isso que eu agora entendi da sua... Entendeu? Gente, ela é consultora, mentora de autoconhecimento em imagem, de autoimagem, né? É isso aí. Então, você entende, vamos supor, o cliente. Você entende primeiro todo ele, para depois ele se entender, para a questão de trabalhar a autoimagem. Que porque legal. Pensa como eu vou conseguir ajudar uma pessoa a se vestir de uma pessoa que ela não conhece. Sim. E aí, quando eu falo com as mulheres, e homens também, mas eu atendo mais mulheres, é assim, fecha os seus olhos e se imagine daqui a 5 anos. Aí a pessoa fecha os olhos. Você consegue se ver nesse lugar que você deseja chegar? Ah, Lívia, eu quero me tornar diretora da empresa onde eu trabalho. Você consegue se ver sentada nessa cadeira? Aí vem o silêncio, que nem ela consegue se ver. E aí? Caramba. Tá, não tô vendo, Lívia, tô sentada. Você tá com que roupa? Olha Como é que só. você tá vestida? Com quem que você está?
Como é que você age? Como é que você se comporta? A pessoa trava. Por quê? Caramba. Ela não tem essa imagem sobre ela mesma. A autoimagem nada mais é como a forma como a gente se vê e se percebe. Se eu não consigo me perceber como essa consultora de autoconhecimento para autoimagem, enfim, que ajuda as pessoas nesse caminho de reconhecimento primeiro de quem ela é. Se eu não consigo me ver assim, como a Nath vai me ver? Caramba. É por isso que tem que ter clareza. Que legal. E é o primeiro passo. E aí eu fui desenvolvendo o método a partir desses pilares que eu vivi. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos e ambientes muito brancos. Ah, Lívia, ok. Eu sempre era a única negra dentro do contexto que eu estava inserida. E isso, na época, eu não percebia. Mas imagem está ligada a vínculo, a pertencimento. A gente quer ser a todo momento reconhecido. Sim. E aí, o que eu fazia? Alisava o meu cabelo. Eu usava roupas que às vezes nem eram exatamente de acordo com o meu estilo. Por quê? Porque aquele meio fazia isso, né? Exatamente. E tudo aí, uma ambiente, vez que né? tudo é ambiente. E aí, eu me colocava naquela situação. O que isso impactou para mim? Impacta para várias pessoas. A partir do momento, o problema não era alisar o cabelo, mas a partir do momento que eu faço algo apenas para me sentir pertencente, eu me perco da minha essência. Então, um outro despertar, um outro momento assim na minha vida que foi muito marcante foi quando eu fiz a minha transição capilar, porque ali, de novo, eu entendi quem era a Lívia. Caramba. É um processo. Olivia, e hoje, né, você fez essa transição de carreira, você tá aí trabalhando com a autoimagem das mulheres, homens também, né, que você falou, mas a maioria é mulher. Qual é o maior desafio aí da sua profissão? Que você vê assim, nossa, Nath, pra mim esse é um desafio. Pra pessoa entender, qual que é o desafio que você passa hoje? O desafio é ajudar, fazer com que as pessoas entendam que a imagem importa. Por quê? A gente vive em sociedade. Somos seres humanos extremamente visuais. Às vezes as pessoas falam para mim, Lívia, mas o que vale é o que está por dentro. Ok. Sim. Só que as pessoas não conhecem a gente. Como é que elas vão saber o que está por dentro? E outra, será que você sabe o que está por dentro? Então, o meu desafio é esse, fazer a pessoa entender o valor que aquilo tem para a vida dela. Esse é o grande desafio, porque daí, o que acontece? Toda vez que a gente se coloca numa situação de desconforto, que a gente precisa entender, e a jornada do autoconhecimento, ela é desconfortável, porque é você se questionando sobre você, é você entendendo que você não está no caminho que é o caminho que te leva ali a ter aquele senso de realização da sua vida. E às vezes você olha isso e você fala, não quero, porque tu não quer mudar. A gente, no fundo, a gente não quer ter esse momento de desconforto. E esse é um desafio. Porque uma vez que você entende, e uma vez que você sabe, você não consegue voltar atrás, sabe? E aí é muito isso. E aí, assim, aí as pessoas, ok, aí fala às vezes assim, mas é futilidade. A pessoa querer tipo, não, o que vale, Lívia, eu acho que o que vale é o que eu tenho por dentro. Sim. Ok, mas como eu falei, as pessoas não te conhecem. E aí você fala assim pra mim, mas eu não me sinto muito valorizada no trabalho. E aí eu falo, e você se valoriza? Porque se você não cuidar de você, como o outro vai cuidar? Ou valorizar, ou principalmente, valorizar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a nossa imagem, ela gera uma percepção do nosso próprio valor. Não tem jeito. A gente faz isso com as outras pessoas. Sim. Porque isso já está num inconsciente coletivo. Isso já é uma coisa que a pessoa entra, igual a gente mesmo falou. Ai, Lívia, como é que eu tô vestida? Sim. É natural. E como você sabe que eu trabalho com isso, aí você pode... Aí a gente pergunta ainda mais, porque a gente fala, meu Deus, hoje, gente, é muito difícil. Eu escolho uma roupa mulher, né? A gente demora e tal pra escolher. Só que daí eu fiquei pensando, falei, nossa, a Lívia vai me analisar. A gente já pensa, né? Porque mulher já é difícil de escolher. Eu falei, agora que roupa que eu vou? Aí eu falei assim, não, vou usar um preto, que eu tenho muita roupa preta, gente. E daí eu falei, preto nunca erra. Já descobri que tem outras situações por trás. Isso. É porque o que acontece? Cores, por exemplo. Cores é um elemento que a gente pode usar para ajudar na nossa comunicação. Sim. Por isso que eu te perguntei qual que era a mensagem da Nath hoje.
Porque o preto pode significar várias coisas. Sim. Dentre elas, uma insegurança. Caramba. Mas aí, às vezes, a pessoa não sabe. Sim. De Inconsciente, forma... né? Isso, mas o inconsciente dela sabe que ela tá ali para poder, às vezes, se esconder e aí ela usa preto. Caramba. Eu falo que a consultoria, todo esse processo, primeiro de entendimento, uma vez que você entende quem você é e o que você quer, para onde você quer caminhar, fica mais fácil de você trazer esses elementos para sua vida de forma intencional. Hoje eu não vou usar preto porque o preto vai carregar uma mensagem que talvez eu não queira. Que legal. E tudo isso você fala na sua consultoria? Tudo isso eu Na falo sua na minha mentoria. consultoria. Então, a consultoria, eu fui entendendo assim... Poxa, eu comecei trabalhando, fazendo consultoria mesmo. Então, eu pegando as técnicas que eu fui aprendendo, que eu fui me desenvolvendo e aplicando, ajudando a pessoa nesse caminho. Depois eu falei, poxa, eu posso contribuir mais com as minhas experiências. E por isso que eu comecei a fazer mentoria também. Por quê? Porque a partir... Eu falo que as pedras que eu já quebrei, as pessoas não precisam quebrar mais. Só que as pessoas precisam querer. Sabe? Falou as pessoas a palavra-chave, precisam... porque muitas pessoas não querem. Não querem. Às vezes fala assim, eu vou fazer, mas você realmente quer fazer aquilo? É isso. Né? E aí, reclama de várias outras coisas, mas essas outras coisas que não estão acontecendo na vida daquela pessoa, elas não estão por algum motivo. E é uma escolha. Quando você escolhe não olhar para você, dificilmente o outro vai olhar. Sim. É porque, gente, é uma consequência. O ponto de partida que eu falei da autoimagem é assim, você conseguir se ver, se perceber e usar toda a parte não vou nem falar da consultoria, mas você usar os elementos que comunicam roupa, acessório, texturas ao seu favor para poder você reforçar quem você é. Que legal. É isso, você vai reforçar quem você é. Por isso que a gente está falando de autenticidade. É por isso que a gente está falando de diferenciação. Sim. Quando você sabe quem você é, você vai criando uma marca pessoal forte. Por quê? O que te diferencia das outras pessoas é exatamente o que você vai ser reconhecido. Só que o que acontece? Como a gente tem uma necessidade de pertencimento, de aprovação, de aceitação, o que eu faço de diferente, eu estou saindo daquela curva e aí as pessoas elas têm medo de ser julgada, do que as pessoas vão falar. Não vai dar certo. E aí você volta para aquele lugar que é o lugar do mais do mesmo. E você não se diferencia, e você não consegue ser autêntico. Por quê? Porque você é igual a todo mundo. Olivia, e qual é a diferença da autoimagem para a imagem? Vamos Que a lá. gente comentou um pouquinho, eu fiquei curiosa, porque, do meu ponto de vista, eu achei que era a mesma coisa, né? Eu acho que muita gente de casa vai falar, mas não é a mesma coisa. Não. Qual que é a diferença de uma para outra? Autoimagem diz respeito a você, auto. Então, é a forma como você se vê e se percebe, basicamente. Então, isso vai muito além do espelho. A autoimagem, ela tem várias dimensões. Por quê? Eu estou falando muito do visual, que é a minha especialidade. Mas a autoimagem pode ser também a forma como você se vê. Você vê, por exemplo, a parte intelectual. Sabe aquela pessoa que... eu sou burra. Eu sou burra. Sim. Ela se vê assim. Como que os outros vão ver uma pessoa inteligente? Então, a autoimagem diz respeito a você. Só que aí que é legal. Uma vez que você entende a forma como você é, então eu comecei falando de mim. Eu sou uma mulher que é extremamente positiva, otimista, gosta de gente, gosta de vestir as pessoas. Eu sou essa pessoa. Aí isso vai refletir na forma como os outros me veem, que é a imagem. Que legal. A forma como eu passo para o outro é a imagem. É como se fosse uma coisa interna, a autoimagem, e a imagem seria uma coisa externa, que daí é a forma como eu realmente me apresento. A partir da nossa imagem, da forma como você me vê, eu vou criando a minha marca pessoal. Que a minha marca pessoal, de uma forma muito simples, é a percepção que a Nath tem do meu eu. Caramba. A marca pessoal, todo mundo tem marca pessoal. Todo mundo tem. Não adianta a gente falar, mas... Não. Positiva ou negativa, ela vai existir. A gente precisa... É a gente que vai ditar. Então, quando eu falo assim, eu quero ser reconhecida como essa consultora de autoconhecimento para autoimagem, estou sendo intencional. É a forma como eu me vejo. E eu quero que você me veja dessa forma também. Quero que todos me vejam dessa forma. Quando você não consegue ter essa clareza, você não consegue
direcionar. E aí a sua marca pessoal se perde. Por quê? A Lívia é consultora de imagem e estilo. O que que ela faz? O que que ela faz de diferente? Diferenciação, né? Qual é a diferenciação? E aí você não sabe. Então a marca pessoal é... Sabe quando você fecha a porta? Sabe quando a pessoa fecha a porta e fala assim, o que que eles estão falando de mim ali? Isso daí é a sua marca pessoal. Marca pessoal, todo mundo tem. Às vezes as pessoas... E como ela não é uma coisa que a gente consegue... É a percepção de valor que a gente gera na vida das pessoas. Então, a gente não gasta dinheiro para criar uma marca pessoal, por exemplo. E é legal falar isso. Já o marketing pessoal, que é super importante, e que, por exemplo, fazer uma consultoria de imagem pode ser algo que você vai usar para criar o seu marketing e reforçar a sua marca. O marketing, que são técnicas, que são estratégias que a gente usa para promover ali a sua marca pessoal, esse a gente gasta dinheiro para fazer. Então, a marca pessoal é de graça, é a percepção de valor que você gera na vida das pessoas, e o marketing não. Eu gosto de reforçar isso porque, como a gente sempre está olhando para o lado, né, para a rede vizinha, fulano de tal, gente, está tão bem. Sim. A pergunta é, será? Então, cuidado com o marketing pessoal, porque ele pode ser manipulado. E aí, exatamente. Muito. E aí vão criando personagens. Qual que é o desafio? Lívia, mas quando eu vou fazer uma consultoria, eu não crio um personagem? Não, gente. São papéis que a gente tem. Quando você cria um personagem, você não consegue sustentar. E aí não é você. E aí vai chegar um tempo que essa máscara vai cair, e aí as pessoas vão falar, gente, cadê aquela Nath do podcast? Cadê aquela mulher que, enfim, era sempre super simpática Sim. e tudo, super espontânea? Se isso não é de verdade, não se sustenta. Tem uma coisa que é muito legal, o exercício. Primeiro que é bacana a gente perguntar para as pessoas que gostam da gente, como essas pessoas estão vendo a gente. Como é que você me vê? Se você tivesse que me definir com 3 palavras, isso é muito poderoso. Que legal. Muito poderoso. E eu fiz esse exercício e foi muito legal porque as pessoas falavam mais ou menos a mesma coisa sobre mim. E aí depois eu falei, será que esse mais ou menos a mesma coisa é o que eu quero mesmo? Porque às vezes a gente acha que a gente está comunicando uma coisa e, na verdade, as pessoas estão... Lembra, marca pessoal é a percepção do seu eu na mente da outra pessoa. Então, às vezes, você está comunicando... Você acha que está comunicando uma coisa, mas, na verdade, as pessoas estão te percebendo diferente. Olha só. Que nem você sabe quem você é. Que interessante. Olivia, você comentou que você tem um método, né? O que seria esse método? Quais as técnicas que você usa? E depois a gente vai entrar em algum assunto de alguns clientes seus. Qual foi, assim, as realizações que você fez? Vamos lá, então. Bom, o método é o método Be Yourself. O que é o Be Yourself? Seja você mesmo. Eu já sabia, quando eu comecei... Gente, eu perguntei pra ela do método, porque esse nome é difícil. Então eu falei yourself. Assim, vou deixar pra ela responder, falar. Não, eu falei, Nath, quando eu criei esse nome ele veio quase que em sonho pra mim. Eu registrei esse nome antes mesmo de eu finalizar minha transição, de tão forte que era pra mim. Be Yourself. Aprendi. Porque é isso, Be Yourself. E é o Seja Você Mesmo. Porque eu falo que é daqui pro mundo. Então, eu falei, gente, eu precisava de um nome que as pessoas, qualquer lugar do mundo, escutassem e soubessem o que é. Como que é o método Be Yourself? Lembra que eu comecei falando dos meus desafios de autoimagem, de eu me olhar no lugar e super... não conseguir me ver em algumas cadeiras. Eu não conseguia me ver. A questão do meu cabelo, então eu tinha uma autoimagem distorcida. Eu não conseguia me ver em algumas situações que eu achava que eu viveria. Então, por exemplo, no corporativo, chegava um momento que eu começava ali a me auto-sabotar e, em vez de eu fazer um movimento para vertical, ou seja, liderança, eu ia para o lado, horizontal. Só que eu só percebi isso depois. E aí, vou voltar ao método. Então, meu método começa pelo pilar de mentalidade, porque a gente precisa saber quem a gente é. E esse é o momento de reconhecimento. Então, eu... com exercícios de coach, exercício mesmo voltado para o autoconhecimento, é aquela pergunta, quem é a Nath? Que legal. E aí, se você tivesse que me responder, Nath, me fala. Mulher, não faz isso não. 3 palavras. 3 palavras. Ai. É difícil. É difícil. Tá vendo? Já fica o exercício, se você não quiser responder. É difícil, porque eu sou, às vezes... Nossa...
Muito intensa. Intensa. Sou intensa demais. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Alegre. Alegre. Ai, qual outra? Comunicativa. Então, são valores que são importantes e diz sobre a sua personalidade. Mas é uma coisa que você fala assim? Não. Não. Porque a gente não pratica isso. Então, começa pelo pilar de mentalidade, que é entender. E detalhe, eu te induzi a essa resposta. Porque normalmente quando a gente pergunta, fala assim, ai, a Lívia. Quem que é a Lívia? Aí a pessoa normalmente responde assim, a Lívia é consultora de imagem, Sim. esposa do Felipe, filha do seu Ciro e da dona Selma. Quem é a Lívia? Sim. E eu falo de todos os meus papéis, meus títulos, e não falo de mim. De você. Então, primeiro exercício, gente, foque em vocês. A gente tem o meu é muito inconsciente. Como o nosso inconsciente é, porque a gente coloca o outro sempre em primeiro lugar e esquece da gente. Isso. Gente, é muito inconsciente. Não é? Então, o método Bioself é esse método que vai ajudar você a entrar nesse papel de protagonista da sua vida. Então, quando você começa a entender quem você é e você reconhece as suas qualidades, tira o foco no que você não tem. Ai, nossa, Lívia, vou dar um exemplo do corpo. Ai, Lívia, mas a minha barriga... Eu pergunto, o que você gosta? Ai, Lívia, eu adoro meu sorriso, eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu colo. Então, tira o foco da sua barriga, se você não gosta da sua barriga. Sabe? Legal. E aí, esse pilar de mentalidade é muito esse momento de entendimento de quem é a mulher, ou dessa pessoa hoje, não vou nem falar só de mulheres, essa pessoa hoje e para onde que ela quer ir. Então, a gente vai, uma vez que você reconhece, você entende quem você é, você consegue, sabe aquela história do quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? E se encaixa em tudo, e aqui também. Então, a gente entendeu quem é essa mulher, e aí essa mulher fala, poxa, eu quero ir para esse caminho, eu quero de fato me tornar diretora, voltando àquele exemplo. Beleza. A gente entendeu valores dessa mulher, o que é importante para essa mulher. Aí agora a gente começa a pensar na imagem dessa mulher. Como é que você quer ser vista e percebida? E aí, não entra assim, ai, mas eu quero passar autoridade. Ok. O que é autoridade para você? O que é importante você passar? O que é importante? Como você vai comunicar? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Vou dar o exemplo do blazer. O blazer fica super fácil. Por que o blazer, olha como é o método, como é que eu explico para a pessoa. Então a Nath vai falar, eu vou falar para a Nath assim, ela, Lívia, eu preciso comprar um blazer. E aí eu falo, mas por que você quer comprar um blazer? Porque o blazer passa autoridade. Mas por que o blazer passa autoridade? Não sei, todo mundo usa. E por que as pessoas usam terninho? E aí eu vou desmistificar. Sim. Existem estruturas que são, que estão no nosso inconsciente mais primitivo, de linhas, formas, cores, tudo isso já está aqui na nossa cabeça. A gente não pensa para poder reagir. Então, o blazer, linhas retas, passa a forma da linha passa autoridade, passa uma energia mais masculina. Por isso que ele imprime mais poder. Por isso que ele imprime. Só que as pessoas usam sem saber. E aí, qualquer blazer? Não, o seu blazer já não passa a mesma mensagem do meu. Sim. É um blazer mais molinho, passa mais informalidade, né? O tecido. Então, precisa entender para você poder usar. E aí, a gente faz esse entendimento do que é importante para você no segundo pilar. Então, a gente passou pelo pilar de mentalidade, entendemos quem é essa pessoa hoje, para onde que ela quer ir. Aí, a gente vai para a imagem. E aí, uma vez que a gente entende essa imagem, a gente fala, ok, e o estilo dessa pessoa? E aí, o que é estilo? Porque as pessoas não têm estilo, Lívia, não tem estilo. Todo mundo tem estilo. Sim. Estilo é o seguinte, eu falo que, como uma boa estatística que sou, gosto de fórmulas. É uma fórmula. É você conseguir juntar a sua essência, que é uma coisa única, sua personalidade, que pode aí oscilar, às vezes, o seu estilo de vida. Oscilar, às vezes, todo dia. Mas é seu, né? Ah, sim. O seu estilo de vida, porque a Lívia, que mora aqui em São Paulo hoje, é completamente diferente da Lívia de 2 anos do Espírito Santo, Sim. que morava na praia. Clima. Totalmente diferente. Então, eu mudei o estilo de vida. E você conseguir juntar tudo isso aos seus objetivos, porque daí você começa a fazer com intenção. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero passar. Eu entendo quais são esses elementos que podem me ajudar e eu me visto de forma intencional, sem perder a minha essência, sem perder a minha essência. Olha que legal. Porque é isso, aí você começa a brincar e você traz o blazer de uma forma desconstruída, e você coloca uma camiseta, você coloca um acessório, você brinca. Aí fica leve.
Depois que a gente entendeu o estilo, tem também a parte de comunicação. Por quê? Essa mulher, essa pessoa, ela precisa começar a se comportar de uma forma diferente. Porque Sim. comunicação não verbal é tudo praticamente quando a gente fala ali de uma primeira impressão, quando a gente fala de uma apresentação. E aí, depois, o último pilar, atitude. Porque depois que você viveu isso tudo, precisa ter atitude. Lembra que eu falei que o maior desafio é com relação a o quão aquilo é importante para você, mas você precisa se mover, você precisa passar por mudanças, a gente tem constante evolução. Por que fica Todos chato? os dias. Todos os dias. Só que a gente foca, às vezes, no trabalho, foca, às vezes, no filho, no marido, nos pais. Esquece da gente. E essa mulher tá evoluindo. Aí essa mulher, às vezes, vai olhar no guarda-roupa e vai falar, gente, meu Deus, nada que me representa. Aí tá com aquele guarda-roupa lotado e fala, não tenho nada para vestir. Já Quem aconteceu várias vezes comigo. E é isso. Então, é isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu já passei também por isso. E era um guarda-roupa lotado. E as coisas não se conversavam. Por quê? Porque não tinha clareza. Sim. Hoje, e é isso que isso é um pouco do que eu faço, assim, com relação aos meus clientes, é essa conexão desse guarda-roupa. Então, a gente passa por esses 5 pilares, de mentalidade, imagem, estilo, comunicação e atitude. Esse, resumidamente, é o método Biocel. Legal, Lívia. Ó, a gente vai aqui para um rápido intervalo e já a gente volta, que eu tô curiosa de algumas coisas, hein? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Quando você pensa em dentista, genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então, pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a NAT tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela.
Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores do Natcast. E Lívia, você teve assim algum caso que foi assim transformador, que você falou assim, meu Deus, que a pessoa chegou lá de um jeito, saiu não só a gente fala do vestimento, mas com uma mentalidade diferente, com um modo de se ver, né, que a gente fala da autoimagem diferente. Conta aí pra gente. Tive alguns, mas eu vou falar de um recente. Sim. Ela me procurou, porque ela falou, Lívia, eu não quero ser mais do mesmo. Eu quero imprimir a minha essência através do meu vestir. Só que ela é uma empresária e óbvio, a gente precisa entender o contexto que nós estamos inseridos. Então, ela é uma empresária, ela tem uma personalidade divertida, ela gosta de imprimir isso na forma dela se vestir, mas ao mesmo tempo, ela precisa imprimir ali a autoridade que ela é. Sim. E nós tivemos um processo incrível, assim, muito focado na autoimagem, muito focado no autoconhecimento. Essa mulher, ela começou a se reconhecer como a empresária potente que ela é. E, recentemente, ela participou do Shark Tank Brasil. E a empresa dela foi... Hoje, ela é sócia do JJ, que a empresa dela foi... Ela estava muito segura. E ela fala, a forma de eu me vestir, todo o processo que a gente fez mudou o meu comportamento. Então, ela falou, eu fiquei muito mais segura, eu fiquei muito mais autoconfiante. E aí, ela olhava, ela falou, caramba, eu sei hoje a mulher que eu sou. E foi um processo que nós fizemos, passando por todos esses pilares. E aí, começou muito desse entendimento mesmo. Porque ela precisava se ver como essa empresária que ela tanto queria se tornar. E vamos colocar assim, o desfecho foi exatamente quando ela conseguiu ir no programa e se apresentou da forma como ela gostaria, apresentou o negócio dela da forma como ela gostaria, mas isso porque ela já estava muito segura de si, né? De si, sabe? E isso... Nada abala, né? Não abala. Inclusive tiveram questionamentos, porque a gente vive... sempre vai ter, gente. As pessoas vão questionar a gente sobre alguma coisa ou outra. E quando a gente não tá muito seguro, aquilo dá uma balançada. E ela ficou firme e resultou ali num novo sócio para a empresa dela, que era realmente o objetivo dela. Então, ver ela passar por todo esse processo e foi algo, sei lá, acho que em 2, 3 meses... Foi incrível. Então, esse foi um super exemplo e aí fechou com chave de ouro para mim. Eu acho que quando a pessoa ela tem um objetivo, esse era o principal objetivo dela naquele momento, e a pessoa consegue, por uma questão que ela tá se sentindo mais segura, como ela falou, mudou o comportamento, o posicionamento dela, foi a partir do método Biorcel. Olivia, e como que a autoimagem ela pode ajudar na questão da nossa construção de marca pessoal? Então, né? Como assim... dicas que você pode passar para o pessoal de casa de como a nossa imagem pode nos ajudar tanto na questão, às vezes, pessoal, né, da nossa marca pessoal, e em questão também da pessoa ir, vamos supor, para uma entrevista, né? Eu vou fazer uma entrevista, vou um novo emprego, como que a minha autoimagem pode, a minha marca, né, pessoal, pode me ajudar nisso? Bom, vamos lá, então vou passar dicas que são básicas. Primeiro é você entender o que você quer passar naquela entrevista, por exemplo. Então, as pessoas às vezes focam muito, ficam super preocupadas no que vai falar e esquece da forma como ela vai se apresentar. Então, óbvio que existe ali... E depende muito da empresa. Então, vou dar um exemplo. Se você vai numa startup de tecnologia, por exemplo, não adianta você se vestir com o famoso terninho. Sim. Porque você precisa entender o contexto que você vai estar inserida. Se você vai num escritório de advocacia, porque você vai concorrer lá, não adianta você ir despojado. Então, a primeira coisa é entender esse contexto, sabe? E entender o contexto é você olhar realmente a empresa, conhecer um pouquinho da empresa. Hoje em dia, né, o dress code é algo que praticamente não se usa mais assim nas empresas, mas procure entender por que você consegue se inserir naquele contexto. E eu costumo dizer assim, ó, você olha no espelho, a gente sabe quando tá bom. Sim. E aí... E eu falo não só o que tá bom, mas você também se sentir confortável, o primeiro ponto é esse. Por isso que parte da autoimagem, porque uma pessoa que tá segura,
Gente, sabe o clichê, ninguém segura uma mulher segura? Sim. É verdade. Hoje, vou dar um exemplo, eu tava vindo pra cá e eu tô super bem. Graças a Deus, uma pessoa super autoconfiante. E eu tava sentada, eu tava em pé do lado de uma mulher, ela tava até grávida, assim, barrigão. Ela falou, moça, preciso falar. Você é muito estilosa. Que legal. Eu falei com meu marido, você sabe por que ela falou isso? Porque eu tô me sentindo assim. E aí, quando a gente se sente assim, de verdade, emana, ninguém consegue falar menos da gente. Tem uma outra coisa que eu vou dar de dica. Sabe a régua do o quanto você é valorizado? Quem define essa régua é você. Aí tem uma historinha que diz, não sei se você já ouviu, a história da água. Que a água custa ali R$2, vamos botar, R$1,50 no mercado. Sim. E ela custa R$5 no aeroporto e custa R$8 no hotel. E aí você fala, poxa, a mesma água. Então é a mesma mulher. E aí você fala, poxa, eu não estou sendo valorizada. Então talvez você está querendo ser valorizada no supermercado quando você deveria estar no hotel. No hotel. Olha Então, só. o meio que a gente está também vai dizer muito a forma como a gente vai se ver, porque é um reflexo. A gente precisa entender, inclusive, que às vezes a gente está inserido num contexto, com pessoas, com lugares, que faz com que a gente duvide da gente, com que a gente diminua a gente, sabe? Sim. Então, a gente precisa entender. Se você está desconfortável, se mova dali. E se for numa situação que você está ingressando em algum lugar, é isso. Eu acho que você precisa primeiro, então você precisa chegar segura nessa entrevista, enfim, seja lá o que você for fazer profissionalmente falando, mas você só vai conseguir ter essa segurança se a gente voltar lá no ponto de partida, que é, você está concorrendo a uma vaga, não sei, de analista. Você consegue se ver lá dentro já, sentadinha, trabalhando? Se você não conseguir se ver, você não vai conseguir passar isso para as pessoas. Caramba. Então, assim, tem várias coisas que a gente poderia falar sobre. A vestimenta. Por que eu não foco na vestimenta? Porque eu não sei o que você quer. E aí, às vezes, eu falo uma coisa que você pega e se agarra naquilo. Fala, a Lívia falou, eu vou seguir isso. Por isso o autoconhecimento primeiro do cliente, Por isso né? o autoconhecimento. Por isso a diferenciação da Lívia. Por isso a diferenciação. Que legal. Não adianta, eu sou uma pessoa que, eu brinco, meu marido, ele fala pra mim, faz conteúdo X, Y, Z. Eu sou muito cuidadosa pra fazer conteúdo. Por quê? Uhum. Porque as pessoas, elas querem, de novo, ter o que seguir. Eu posso falar pra você exatamente o que... Ai, Nath, se veste assim. Sim. E aí você vai e se veste. E aí você olha e fala, caramba, não me reconheço nessa pessoa. O que vai adiantar? Nada. A pessoa vai ficar ainda, acho que, mais frustrada. Vai ficar mais frustrada e depois ela vai sair pra comprar qualquer roupa, qualquer coisa. Ela não vai saber comprar. Porque eu criei um personagem. Então, dar dicas é muito legal, Sim. mas quando eu sei o que você quer. A Nath é diferente da Lívia, a Nath comunica diferente da Lívia. A Nath tem valores, objetivos, sonhos diferentes. Como eu posso vestir Nath da mesma forma como eu me visto? Aí você vê uma repetição, né? Às vezes acontece. Por quê? É uma padronização, ao Sim. invés de uma diferenciação. As pessoas focam no que tá todo mundo fazendo. É o padrão. Ah, tal pessoa tá fazendo isso, eu vou comprar isso, vou me vestir assim. Exatamente. Porque vai ser assim. E daí... Queria falar um pouquinho com você da questão das cores, né? A gente falou ali no início, bem... Como que você trabalha essa questão de cor? Porque, um exemplo, eu sou muito branca, né? Se eu coloco uma cor clara, eu já sou... eu já sou transparente. Daí eu falo assim, eu não combino com cor clara, Tá. Tem que ser cor escura, né? Daí como que você trabalha isso na questão da sua mentoria, da sua consultoria, a questão das cores? Porque fala assim, você tem que fazer sua paleta de cor. Só que eu já sei, Nath, já tenho conhecimento que uma cor clara pra mim não vai adiantar. Então, Imagine eu, branca desse jeito com amarelo. voltamos pro ponto do autoconhecimento. Sim. Eu falo que, no fundo, a gente sabe as cores que valorizam e as cores que não valorizam. As cores têm dois viés. Tem um de coloração pessoal, e aí sim, você usar uma cor que te valoriza, isso faz diferença. Só que isso não é tudo. Então, teve clientes que falaram, não quero fazer. Tá tudo certo pra mim. Eu acho que é legal, porque traz mais autoconhecimento. Você trabalha isso também, essa questão da paleta de cores? Trabalho, Sim. faço. Mas é muito esse entendimento. Porque quando você começa a se observar, e aí se você tiver esse conhecimento também, se eu falar pra você, Nath, então, eu coloquei essa blusa, como é que você observa?
Como é que você observa se essa blusa está ou não ornando com a sua paisagem natural? Porque é isso, basicamente. As cores estão aí, né? Deus criou tudo magnificamente e as cores estão, e a gente está inserido nesse contexto da natureza. Sim. Então, as cores vão refletir na gente e vão valorizar ou não. Ok, a nossa beleza natural. Só que você já sabe fazer isso. Eu faço porque a gente pode ter um diagnóstico assertivo. Ah, Lívia, mas Sim. para onde que eu vou? Ok, igual você falou, cores claras não vão ficar bom em mim. Você já sabe disso. Aham. Então eu faço a análise de coloração, mas às vezes a pessoa fala, não quero, e tá tudo certo. E tem um outro caminho das cores, que é a parte da psicologia das cores. Essa é importante. Porque é você usar as cores de forma intencional. Legal. É você reforçar a sua comunicação usando as cores com intenção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, vou usar um branco. Então, branco, às vezes você vai ter uma conversa com uma pessoa, por exemplo. O que o branco passa? O branco passa clareza, limpeza. Então, você vai conversar, às vezes, com uma pessoa e você quer que a pessoa... Você quer reforçar que você está jogando limpo com aquela pessoa, por exemplo. Uhum. Você pode usar branco. Você vai reforçar isso através de mais um elemento. Lívia, mas é tudo branco? Não. Ou... o branco, nesse contexto que eu tô falando de você conversar com uma pessoa, é apenas um elemento. Porque às vezes as Legal. pessoas ficam muito assim, o desafio da dica é esse. Tem que usar tudo, né? Se fala uma coisa, meu Deus, só pode ser aquilo. Não, gente. É para trazer equilíbrio. Por exemplo, o seu Legal. óculos é um elemento que reforça maturidade. Olha que legal. E aí, dependendo da forma, um relógio. Então, quando você conhece, você sabe, você vai trazendo isso pro seu estilo, do seu jeito, vai comunicando cada vez mais quem você é, de forma mais assertiva. E reforçando a sua marca pessoal, porque daí as pessoas vão literalmente falar de você do jeito que você quer que elas falem. Sabe? Eu falo, uma outra atividade que eu faço, eu falo, gente, olha só, pensa assim, se colocar, por exemplo, o porteiro do meu prédio, meu marido, minha mãe, uma amiga minha de infância, uma amiga minha recente, um cliente meu, se eu colocar todo mundo aqui nessa mesa e perguntar para eles quem que é a Lívia, será que eles vão falar mais ou menos a mesma coisa sobre mim? Porque isso é você conseguir ter uma consistência, uma coerência com a sua marca pessoal. Porque se você trata, talvez, o seu cliente ou o seu chefe super bem e não trata, passa pelo seu porteiro, não dá nem bom dia, a pessoa Vai falar totalmente fica incoerente. diferente. Sim. E aí você cria uma marca pessoal Olha lá. que não... Tipo, a pessoa chegou, né? Isso. Não, gente, reflita sobre Sim. isso, é sério. Eu já sou aquele tipo de pessoa que eu dou oi até pro porteiro. Eu também. Vou Não, lá. mas todo mundo, sabe? Eu dei um exemplo assim do porteiro, é Sim. porque a gente passa todos Todos os dias ali. dias. E E aí... tem muita gente que não... Tem pessoas que às vezes... Eu sei que nem todo dia a gente tá bem, né? Mas tem pessoas que às vezes parece que tá sempre de cara amarrada. E daí ela passa uma comunicação, tipo assim... No meu ponto de vista, tá? Daí você vai falar se eu tô certo ou não. Quando eu vejo pessoas que são assim, sempre com a cara fechada, não estou aberta a Não estou conversar. aberta. É isso. Então, é isso que ela a pessoa comunica. já afasta o outro, entendeu? Exatamente. E é isso que ela comunica mesmo. Porque a comunicação não verbal, que vai além também dos elementos que eu tô falando de roupa e tudo, Sim. tem muito a ver com comportamento, com o seu jeito de gesticular. Já viram que eu falo com as mãos? Isso tudo comunica sobre mim. Sim. E aí você vai entendendo, tanto que você vai falar às vezes com uma pessoa, você fala, fica mais contida. Aí às vezes você vai falar com uma outra pessoa, que você usa isso de forma intencional, sabe? Eu acho que acho que a grande sacada quando a gente fala de autoimagem, quando a gente fala de imagem, é você saber quem você é e você fazer toda essa comunicação sobre você com intenção. Eu tenho sonhos. E aí eu uso esses elementos para eu ir ao encontro dos meus sonhos, viver a mulher que eu nasci para viver. Eu falo, gente, a gente nasceu para viver uma vida extraordinária. E viver uma vida extraordinária parte de você saber quem você é, sabe? Então, Sim. para mim, tá tudo muito interligado. E aí você consegue se vestir de acordo, você consegue se posicionar de acordo, você consegue agir de acordo com essa mulher que você quer se tornar. Olivia, então não precisa necessariamente ser só a roupa, Não. né? Você pode aí agregar nas questões de acessórios para Total. passar. Total. Que legal. Os acessórios, por exemplo, dizem muito sobre a pessoa. Às vezes é uma pessoa... já viu que eu gosto de acessórios maiores. Sim. Porque eu sou uma pessoa que tenho isso na minha personalidade. Eu tenho essa coisa do original. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, você entendeu os seus valores, o que seriam isso?
hoje eu sei exatamente o que eu quero comunicar com a minha imagem. Eu quero Sim. comunicar uma mulher original, então originalidade é um valor importante para mim. Uma mulher que passa credibilidade pelo que eu falo, pelo que eu sou. As pessoas olham e falam, poxa, a Lívia, ela passa essa credibilidade quando ela tá falando de imagem, quando ela tá falando de autoimagem. Representatividade, então eu quero que as mulheres vejam e falem, cara, eu posso também. Posso fazer isso. Mulheres pretas, então, reforço ainda mais a minha representatividade. Por quê? Porque estive nesse lugar que não conseguia me ver nas pessoas. Então, isso é um valor para mim importante. Legal. Um refinamento, brincando ali com uma coisa mais criativa. Então, eu trago elementos na minha comunicação de refinamento, mas, ao mesmo tempo, eu brinco com a parte da originalidade. Como que eu sei isso? Porque eu sei o que eu quero. Sabe? Quero passar uma imagem mais poderosa. Então, quando eu faço um corte de cabelo, que é um corte mais imponente, eu coloco... Gente, olha isso, linda, maravilhosa. Isso, pra mim, é comunicar mais poder. Sim. Mas isso atrelado à minha essência. Porque talvez, se uma outra pessoa cortasse o cabelo igual ao meu, mas ela não tivesse essa intenção, ela não ia se sentir mais poderosa por causa do cabelo. Então, tudo intencional. Tudo é intencional. No modo de vestir, os acessórios, tudo tem que ter uma intenção ali por Sim. trás. E não é uma intenção de... Mal, assim, de não, maldade. é uma intenção de você viver a vida que você quer viver. Sabe? Porque às vezes eu falo muito com empresárias, empreendedoras, Sim. e aí a gente tá sempre, as meninas estão sempre ali, precisamos vender mais, precisamos focar mais nesse produto. Como é que faz um marketing digital? E as pessoas focam no CPF, no CNPJ. E aí eu falo, vamos olhar pro CPF agora? Que legal. Porque as pessoas não vão comprar essa caneca porque ela é linda. Elas vão comprar porque é da Nath. Sim. Elas vão ganhar, no caso. Elas não vão comprar a caneca, elas não vão comprar o meu serviço, o Be Yourself. Por que o Be Yourself? Vão comprar porque é a Lívia. Sim. Elas vão se conectar Sempre é o comigo. por trás. É a mesma coisa que a gente falou, né? Sempre No é o por início trás. aqui da... Quem é a Lívia por trás, Isso. né? Da consultora, da mentora. É isso. As pessoas compram de mim justamente porque eu, de alguma forma, falo alguma coisa que ela se conecta comigo. A gente estava falando um pouquinho antes sobre concorrência. Sim. Não existe concorrência para mim. Concorrência é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, você se diferencia por isso. E como é que você vai ter um concorrente de uma coisa que só você tem? Que legal. Que só você faz? Só eu faço desse É sua jeito. marca, né? É minha marca. E aí, quando você tá muito segura, você fala, cara, pode sentar aqui, de verdade. 5 consultoras que eu falo, não sou concorrente de nenhuma delas. Que legal. Porque o que eu faço, ninguém faz. É diferente, né? Até por esse seu estilo de você querer entender, né, o seu cliente primeiro, para saber o que ele quer, já é diferente. Já é diferente. Já é diferente. Porque é muito fácil você pegar, passar ali um questionário para aquela pessoa e montar de acordo ali. Às vezes nem conhece a pessoa, né? Isso. Não, Tipo, sua não mono, conhece. vou te mandar um questionário aqui, isso, você se Lívia, encaixa e nesse você estilo. olha aqui, É isso aí. Nossa. Usa isso, usa aquilo. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa está trabalhando numa marca. Ela tá ali, começou a fazer a marca, desenvolver a marca dela pessoal, profissional. Então ela fala assim, Lívia, usei arquétipo X, Y, Z para falar um pouco, para definir um pouco a minha marca, tá? E aí vamos usar isso então na sua imagem também. Porque tem que ter conexão. Eu me lembro que quando eu comecei a atender, e eu já fui para esse caminho desse autoconhecimento, desse entender a pessoa, aí falaram para mim, isso não é consultoria de imagem. Aí eu falei, não tem problema, porque é o meu jeito de fazer. Por quê? Porque as pessoas estão tão padronizadas, tão na caixa, que eu falei, não tem... Ali eu tive certeza de que eu estava indo no caminho certo, que era o meu caminho. Sabe? Porque eu acredito. Então, eu não acredito que eu tenha concorrentes, porque eu sei exatamente o que eu, Lívia, quero comunicar. E quando a gente sabe, a Nath tem o que ela... Você tem uma coisa que é só sua. Quando você entende isso, acabou. Todo mundo vai vir, Lívia? Vai agradar todo mundo? Não. E tá tudo certo. Porque... Eu sempre falo, nem Jesus agradou todo nem mundo, Jesus quem será agradou. Entendeu? Então... Quando você entende isso, porque a gente não vai agradar. E as pessoas vão falar, quer a gente queira ou não. Então... Eu sempre falo, se você fazer, vão falar. Se você não fazer, vão falar. Só seja você. Só seja você. Pare de fazer as coisas pros outros ou para os outros.
faça por você também, É né? o be yourself. Por você, pra você. Às vezes as Ai, pessoas que falam, legal. é porque a gente foi criado e a gente se coloca no lugar que quando é pra gente, parece que a gente tá sendo, ai, como fala, gente? Quando esse olhar pra você, parece, não é egoísta não, é uma outra palavra que eu quero lembrar, mas é isso. Nossa, a pessoa se acha, ou a pessoa é... Gente, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com você, de fato, assumir ali as rédeas da sua vida e falar, poxa, eu sou a protagonista desse papel. Sim. Só que a gente, não vou falar a gente não, porque eu não vou me incluir, muitas pessoas se colocam no papel de coadjuvante. Cara, mulher, eu sei, é Sim. desafiador pra gente, porque vem filho na frente, vem o marido na frente, vem a casa na frente, vem o Tudo. trabalho na frente, os pais, ai, meus pais já estão velhinhos, e você? E a sua vida passa e você tá naquele movimento do deixa a vida me levar. E aí, de repente, você chega e fala assim, sei lá, com 40, 50, 60, 70 anos, eu falo, e aí, gente, onde que eu me perdi? Então é pra você Quem não sou se eu, perder, né? é pra você se encontrar, sabe? Legal. Esse é o meu, eu brinco que esse é o meu grande rolê da vida, sabe? Quando eu converso com uma pessoa, às vezes não tem absolutamente nada a ver com a consultoria de imagem, mas é de trocar uma ideia com a pessoa e a pessoa sair super reflexiva e falar, puxa, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Esse eu Legal. nunca tinha pensado nisso, eu falei, acabou, ganhei aqui o meu, Top. sabe? Lívia, fala aí pro pessoal de casa antes da gente encerrar, como que as pessoas te encontram, se quiser deixar uma mensagem para as mulheres, para os homens. Bom, vou falar então especial para você que está me assistindo. Primeira coisa, se conecte com você. Não sei qual é a sua crença, mas eu acredito que todos nós nascemos por uma missão mesmo, sabe? E quando a gente consegue se conectar com essa missão e que é viver de forma extraordinária, ninguém tira a gente desse caminho. Então, vocês me encontram no @livia.beijacinto. Pode me chamar lá. Eu, de verdade, sou uma pessoa super acessível, adoro conversar com as pessoas. E eu tenho essa grande missão. E quem quiser vir comigo, é só chegar. Lívia, gratidão por estar aqui no Natcast, por trazer, né, seu conhecimento aí, acho que vai ajudar muito. Eu tô aqui, né, pensando milhões de coisas, é isso que você falou, deixa a gente pensativa Reflexivo. realmente. Gratidão por você estar aqui. Para você que chegou até o final desse podcast, comenta aí o que você achou. Se não compartilhou, já compartilha aí com as amigas, com os amigos, e eu te espero no próximo Natcast.